Olá, raios de sol, ou deveria dizer, os sumidos. Eu estava de férias, inclusive fui muito bem substituída aqui. Nosso ferista pode ser contratado para fazer mais férias. Mas antes da gente começar esse episódio, que eu estou assim viciada, eu acho que é meu conteúdo favorito na internet, que é o café com fofoca. No meu caso, eu tinha chá e já acabou, porque eu e Dona Carol a gente não se aguenta. Tava mais de um mês sem conversar e ficamos aqui pipipi, popopó, só nas fofoca pré-episódio, né. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu chamar ela. Olá, Carol, você tá bem? Olá, dona Carol, eu tô bem, né? Eu tô meio xoxa capenga, que eu tô com uma dor nas costas, mas tô bem, né? E você que está vendo a gente no YouTube não repara, porque é sábado de manhã, eu Sim, tava pintando Bob Goods, né? Então, assim, amo. tava no meu momento de relaxamento. Eu ainda tenho chá aqui, eu peguei um chazinho hoje, então o nosso Ó, vai ser chá com fofoca, mas eu tô bem, sobrevivendo ao tá. caos. Oh, meu Deus. Esse episódio vai ser meio geralzão aí, pra gente contar o que que a gente tem feito, o que que a gente vai fazer. É que, nossa senhora, eu tô assim em surto desde ontem, Ah, mas eu queria eu só dar um adendo, amiga. qual? Tivemos o episódio de Eurovision com o Wagner, que foi para as 2 redes, né, Sim, foi pro YouTube e para o Spotify, mas no Spotify a gente teve um episódio extra que foi, sobre seguros para divorciados, não, seguro para divorciados, que foi com o Caio Colletti, que é o jornalista que fala sobre Ken Content lá no Omelete. Então, tivemos aí 2 episódios durante as férias de Dona Carols, só que ele não entrou no sim. YouTube porque ele já tinha entrado no meu canal, então para não dar nenhum problema de direito, essas coisas, né? Então você vê esse episódio, se você quiser ver, lá no meu canal. E fica o agradecimento aqui tanto para o menino Wagner quanto para o Caio. E foi engraçado porque umas pessoas Sim. aleatórias, né, que acompanham o Eurovision, caíram no nosso episódio. Então, assim, Verdade. A gente ganhou dois seguidores por causa desse episódio, eu achei muito legal isso. inclusive, se É. você, né, quem quiser que a gente fale mais vezes, a gente pode até pensar em voltar e falar mais vezes, porque agora, dia 17 de abril, a gente entra na reta aí do um mês para a Eurovision, e aqui em casa a gente já tá assim, né? Mas a gente segue falando basicamente só sobre a Eurovision, então não tem como. É verdade. Mas vamos aí, hoje vai ser um episódio que a gente não vai indicar muito dramas, mas vai ser um episódio que a gente vai contar aí o que que a gente fez nesses últimos tempos, porque eu tirei férias para ir no show de Stray Kids no Rio de Janeiro, que foi o primeiro episódio, e Dona Carol também foi aí no fan-meet de Yang, Mas Jungho, esse acho mas que a Jungho a gente gente teve um comentou, né. episódio, que eu ia falar, a gente já falou É, isso daí. Eu não acho que eu não fiz tantas coisas aí é. nesse último mês, talvez eu tenha mais dramas para indicar, mas acho que você foi quem viajou, teve férias, eu estava Foi. aqui, né, trabalhando no CLT, E correndo voltei com o das pé coisas. direito, né, na volta das férias no CLT, que também acho que vale contar a experiência aqui, que eu participei da minha primeira coletiva de imprensa com o Sim. NTX e escrevi a minha primeira matéria. Debutei aí Uhul! no portal da empresa, da firma, que vai ter o seu chá revelação de nome aqui no podcast, né, que eu nunca falei antes. Mas pra galera ver, porque vai lá, por favor, dá essa moralzinha pra mim, eu vou botar o link na descrição. Mas, cara, você quer começar fazendo alguma fofoca, Carol? Ah, eu acho que eu, assim, quero lembrar só que a gente vai ter 2 lives de novo, né? A gente falou aí sobre tangerinas, né? Se a vida te der tangerinas e amor e batatas. A gente fez aí um período de feira, né? Então, assim, você comprava ali uma batatinha, Amo. depois você comprava uma tangerina. E agora a gente vai falar sobre Resident Playbook, que tá estreando no dia que a gente tá gravando, finalmente, né, Brasil? Depois de quase ser cancelado Graças esse a drama. Deus. E vamos falar também de Amor no Paraíso, se não me engano, ficou esse nome em português, Um Amor no Paraíso. Então, Parece ser assim, filme de suspense.
suspense isso aí. Ai, eu acho que vai ser meio Black Mirror, eu acho, com muito choro, porque eu acho que vai Aham. falar muito sobre Eita. amor, sobre morte, sobre amor além da vida, eu acho que vai ter essa pegada aí, mas é porque é com a mesma roteirista de Radiante, que eu amo demais, com uma das atrizes que na verdade, com 2 das atrizes, né, porque elas fizeram Radiante juntas, que é a Han Ji-min e a Ah. que eu esqueço o nome dela sempre, mas ela faz várias senhoras que a gente ama demais, assim. Então vai estar as 2 Senhora, senhorinhas que falta eu amo de senhoras. paixão. E, meu Deus, eu fui entrar aqui e seguir uma pessoa aleatória no Instagram. Eita, Eu fui pegar não, o eu fui muito pegar o nome bom. do drama, o nome da pessoa e acabei seguindo. Espera aí que eu vou pegar aqui, ó. Uri, 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 a Kim Hye-ja. Que ela tá Quem sempre rede? em vários dramas, maravilhosa. Ela estava em Amor e Outros Dramas, recentemente, se não Ó. me engano, ela fazia a mãe do Muambeiro. Então, Uai, então assim com a de mim também, né? hã? Com a de mim também, né? Sim, por isso que eu falei, elas os últimos dramas elas trabalharam não, os últimos dramas elas trabalharam juntas, porque Radiante, Amor e Outros Dramas, agora vem esse, e ela estava em Dear My Friends também, que é um que eu amo, que não tem mais em lugar nenhum pra ver. E o prota vai ser o Song Sung-koo, que eu gosto também muito dele, que é um querido, um maravilhoso. Então, assim, acho que vai ser um grande drama aí pra gente chorar mais um pouco. Então teremos essas 2 lives aí. E que mais de fofoca? Eu tô pensando o que mais que eu tenho de fofoca. Não sei. Não. Acho que Você conforme a gente vai consegue conversando, a gente vai eu vou lembrando. verdade. Você Ai, gente, consegue eu tô ver na seita desde dezembro, né, então, assim, ficar aqui indicação. eu também tô nessa Vamos seita, viu? descansar a cabeça pintando Bobbie Goods. Não é publicidade, poderia ser, que é Poderia da ser. HarperCollins. HarperCollins manda uns pra nós, não manda não, porque eu já comprei os 3. Então, assim Eu só tenho um, pode mandar mais 2 aí manda 2 pra aí mim. pra gente mandar pra Queros, eu comprei os 3, mais um que é o gringo mesmo, são 100 desenhos, aí eu tô pintando os 100, eu deixei um trabalho pra gente pintar às vezes no almoço, e é o que tá me ajudando muito a dar um respiro na correria, a sair um pouco disso aqui, ó, Sim. porque a gente fica um tempão no celular, então assim, é o que tá me ajudando bastante, viu. Então recomendo, se Inclusive você gosta de pintar coisas fofas, porque eu nunca me dei certo com as mandala do Jardim Secreto lá. é verdade. Agora eu tô dando certo. O do Jardim Secreto eu comprei, aí eu pintei uma, não cheguei a completar e minha mãe que seguiu pintando, ela que Boa. engajou. Mas eu inclusive amanhã já estamos gravando no sábado, eu vou trabalhar depois da gente gravar, mas eu amanhã já marquei o date com as minhas amigas, uma do Rio, uma de Brasília, eh, pra gente passar a tarde pintando Bobbie Goods e fofocando, então vai ser o nosso rolê. E a Carol falando que a gente fica muito em celular, uma das minhas novidades nas férias é que eu fiquei 15 dias sem Instagram, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu acho que pra ser perfeito só se eu tivesse conseguido ficar sem o WhatsApp, mas como não dá, até por questões de segurança mesmo, mas só o Instagram já me ajudou muito, assim, não porque, cara, se você perceber, Instagram é meio vício de, tipo, às vezes você não tá fazendo nada, aí você abre o feed só pra ficar assim. É meio o rolê do TikTok também, só que graças a Deus o TikTok não me pega tanto. Nem o TikTok, nem o Twitter já pegou, mas Twitter agora, né, Chui. mas Twitter. Mas não me pega mais tanto, porque aquilo lá ficou assim inclusive voltei esses tempos só pra ver os rolê das fofoca do show do Stray Kids, mas enfim, vou começar aqui minhas fofoca então, tirei férias aí pra ir no show do Stray Kids, porque foi numa terça-feira, né, nosso primeiro show de estádio de K-pop no Rio, e eu pensei: "Meu Deus, terça-feira, como é que eu vou fazer?". E eu tô assim, esse ano eu voltei igual 2023, cada mês eu peço para o meu chefe pra ele me liberar, pra eu ir pra algum lugar, porque de novo abriu a porteira, tá vindo todo mundo e se a gente for em todo mundo, a gente não trabalha, né. Mas é uma coisa Mas que eu tô começando a ficar pesarosa, assim, ou pensativa, não sei. Mas tá vindo todo mundo, a gente não tem sim, dinheiro pra ir em todo mundo, exato. e aí Que é tudo começa-se caro.
porque é tudo caro. Aí começa a ser o quê? Escolhas, choices. E Aham, aí começa a flopar alguns, né. Acho exato. que o caso mais recente aí, mas também a gente acho que fica sempre o aviso, né, dorameiros e dorameiras, porque o pessoal do K-pop já passou muito isso, né, então a gente tá começando a ter os fan-meetings. E aí tomem cuidado com as empresas que vão começar a aparecer para trazer esses atores e essas atrizes, porque eu ainda espero muito Hum, que comecem a vir as atrizes também. Ou se o povo não quer trazer a atriz, traz o casal do drama, que eu acho que vai ser legal também. é Mas verdade. eu quero muito ver algumas atrizes, então vou jogar para o universo porque eu quero ver. Mas tomem cuidado, né, a gente teve Park Sung-hoon aí cancelado recentemente, então assim, acredito muito também por conta de venda de ingresso, porque logo depois de Stray Kids, né, tivemos aí, eh, Yoogyeon, Yoongyun, Forró, o Jiang, In-Up, vai a N gente, galerinha de XG, vai XG, vir que meu aqui. Deus, eu estou, assim, empolgadíssima, inclusive amanhã tem show delas no Coachella, então eu já vou assistir para me preparar para o show mesmo. E fica difícil para a gente conseguir ir em tudo, Fica, né. total. Não é eu já vou deixar esse adendo aqui, a gente não ganha muitas vezes, tá. Eu acho que quem tem apoiado o meu trabalho é a Sam só, o resto não tá nem aí pra nós. Então, assim, a gente tem que comprar também, sabe. Sim, Não tô falando isso, tipo, batendo no peito e ganhando ingresso, não, também estamos tendo que comprar. E a gente não tem esse dinheiro. Eu, não assim, mesmo. ainda, porque vamos atrair dinheiros, mas ainda não estou nadando no dinheiro. Então, assim, Publis, cheguem mais publi pra nós. publi Pode vir, dinheiros, como queremos. diz o Wagner aqui, Né. 520, que é o número para atrair dinheiro que quando você não está esperando, aí Ah, você é entra nesse número e faz 520? 520, 520, Não, muito lá vem 520 pra dinheiro. gente. Então, assim, pra gente poder continuar indo, porque a nossa ideia é ir e mostrar para vocês, né, quem não puder ir, para Exato. poder sentir um pouco ali, do que a gente está vivendo, que aconteceu no Junho recentemente. Então, assim, eh, e a gente não abre live, tá, gente? Fica esse adendo aqui. É, E a gente não abre live porque as produtoras coreanas, elas pedem para não abrir, tá? Então é um respeito ao artista. Eu, por exemplo, quando eu vou pela ação, eu assino um contrato do que eu posso e do que eu não posso fazer. Então, lives, por isso que eu não abro lives, tá? Então já fica esse aviso também, porque a gente tá lá pra curtir, né? Se vai poxa, em 2 dias, até dá pra pensar, um curte, um abre live, mas assim, o artista não quer que a gente abra live, mas fazer stories, fazer alguns vídeos, fazer foto, aí tá liberado, aí a gente pode fazer, a gente faz bastante pra mostrar pra vocês. sim. É isso, né? É, mas fui no show dos Stray Kids no Rio de Janeiro, o primeiro que foi de K-pop no Rio. Inclusive esse rolê já ficou muito bom desde quando foi anunciado, porque, eu tenho questões, assim, com o Nilton Santos, que é o antigo Engenhão, antigo não, mas aqui a gente que é botafoguense tá emplacando aí o nome dele, que é o Nilton Santos, que é o estádio do Botafogo, que é um estádio num bairro bem longe, assim, lá no Rio, da onde eu moro, né, porque é tudo questão de ponto de vista, tem gente que mora muito mais perto do Nilton Santos. Eu particularmente nunca fui num show no Maracanã, mas gostaria que os shows do Rio voltassem a ser no Maracanã, mas aí o Flamengo dá o jeito dele de monopolizar ali o estádio junto com o Fluminense, mas enfim. E aí quando lançou as datas, eu mandei um áudio pra minha amiga Gabriele, e aí eu falei assim: "Nossa amiga, Engenhão é tão fora de mão, vamos pra São Paulo, vai ser mais de boa", porque eu tenho na minha cabeça a experiência do Allianz, que foi perfeita, né. E E eu aí tô aqui, assim, você falando do Flamengo monopoliza o Maracanã, eu tô aqui, pelo amor de Deus, São Paulo, monopoliza o Morumbis, porque eu não quero show lá, eu não quero. Se vocês já tiveram essa experiência, vocês sabem do que eu tô falando. É ruim para chegar, é ruim para sair, é grande demais. Eu não gosto. Eu entendo até porque que eles colocam lá, que você e xuxa porque 65.000 pessoas lá dentro, a acústica é ruim, o rolê alaga, sabe. Tipo, a nossa, gente teve uma amiga nossa que pegou micose nos shows da Shakira. Então, assim, eita, o eita, negócio é. lá não é porque choveu, alagou, né, e aí ficou com água no pé, Aham. né.
Então foi isso. Então, o Allianz é outro nível, Outro. assim, tipo assim, eu amo, eu vou. Então, por exemplo, Dua Lipa esse ano, não irei, gosto muito dela, gosto demais. Iria de novo? Sim, porque já fui num show dela. Mas é Morumbis. Então, eu também tenho essas escolhas. E aí Não, também tô e sem dinheiro, não vou. é sobre. E reza a lenda que a Live Nation tá no impasse com a Allianz, então é por isso que os shows da Live Nation também têm sido muito no Morumbis, né, Por isso que, assim, eu tô infelizmente. nessa expectativa aí, se você é São Paulino, se você faz parte de alguma torcida organizada do São Paulo, vai pedir essa força pro seu time, para eles Por falarem: favor, "Não, não, não, para não, o de estádio é acabar com o nosso nosso". É, gramado, por favor, volta os jogos. A gente quer os né. jogos aqui, que aí a gente vai lá pro Exatamente, Allianz de novo. exato. Mas aí fomos aí a Gabi me responde assim: "Pelo amor de Deus, Ana Carolina, fora de mão é São Paulo". Aí ela: "Tá comigo, tá com Deus, vamos voltar do Engenhão tranquilamente, então fica tranquila". Mas, aí beleza, só que na sexta anterior ao show, gente, eu fui visitar uns familiares, e aí minha avó estava gripada, foi o paciente 00 da família e passou gripe para todo mundo. Cara, na sexta mesmo, na casa da minha tia-avó, eu já comecei a sentir minha garganta, eu falei: "Meu Deus, vai dar ruim". Por quê? Aí só que da segunda de segunda pra terça, eu passei muito mal, muito mal. Eu acordei, tipo assim, 4 horas da manhã, comecei a ter ânsia de vômito, de tanto que eu estava Puts. tossindo. Tive que dormir no sofá pra eu conseguir dormir, tipo, sentada com a cabeça para o alto. Aí meu pai também me ajudando. Eis que eu pensando assim: "Meu Deus, eu não posso perder os Stray Kids", eu com febre, eu falei: "Eu não posso perder os Stray Kids". Eis que na hora que eu vou me maquiar, inclusive vou botar imagens aí de conforme eu vou contando a história, eh, eu acho meu Vick boliviano, que era um Vick que se vende lá em Corumbá, que ele vem da Bolívia, pior que eu acho que eu não tô com ele aqui pra Não eu é o mostrar a foto. da eu tô enquanto Carols está na pira de ver cafés com fofocas da internet, eu estou Sim. na pira de ver o que tem na bolsa das pessoas. Essa é a minha eu tô vendo todos os vídeos do tipo: "Ah, o que tem na bolsa de fulano". E aí eu fui Aham. ver o que tinha na bolsa de Dona Lisa, do Blackpink. E Ó. ela leva um, só que é tailandês. Ela leva um que é um Aham. pote, assim, que é erva Ah. dentro. Ah, Tipo, é deve um ser. Vick, só que é um Vick em formato de erva, né, não é um Vick Aham. em formato de pasta. E É aí basicamente isso. ela dá a cafungada e depois eu vi alguém porque eu comecei a procurar pra comprar, né. Aham. Porque fui influenciada, porque Dona Lisa me influencia rapidinho, assim, né, que eu Aham. sou é minha UTT, se eu posso dizer assim, né. Aí, eu vi um vídeo de alguém, tipo, quase morrendo, porque é muito forte, falou que é muito Aham. forte, mas falaram que é maravilhoso. É, esse é da Bolívia e atrás ele é muito bom, chama Mentisan. Ele atrás ele é muito bom porque ele fala que ele cura tudo, e ele era o remédio que você falava assim: "Vó, tô com dor de cabeça", ela passa Vick boliviano. "Vó, tô com dor na perna", passa Vick boliviano. "Vó, tô com tosse", passa Vick boliviano. É o "Vó, dor de Vidrex do casamento cotovelo", grego. exato. Ela: "Vick boliviano". E lá em Corumbá, fica umas bolivianas vendendo coisas na rua, isso é muito característico de Corumbá. E aí porque Corumbá faz fronteira com a Bolívia, né, Sim, você passa fronteira de carro, é 5 minutos. É muito mais fácil chegar em Porto Quirraro, que é a primeira cidade ali da Bolívia, inclusive Corumbá aparece no Operação Fronteira, né. Muitos vão ouvir falar, para quem não sabe, é a cidade que eu nasci, que eu só nasci e voltei porque é a cidade da família da minha mãe, então, tipo, minhas férias de verão sempre foi em Corumbá. Eh, e aí, eu achei o meu Vick, que eu comprei nas últimas férias que eu fui pra Corumbá na minha coisinha. Amiga, o negócio foi instantâneo, assim, do tanto que ele foi me melhorando. E aí eu fui para o show do Stray Kids com o Naldecon, com outro que eu estava tomando, antialérgico e o Vick boliviano, eu estava assim.
Então, lá no show, o Newton Santos já é numa região que é mais quente ainda do Rio de Janeiro. Eu transpirava, as minhas amigas estavam tipo assim, eu levei lencinho, mas chegou um ponto que os meus acabaram e minhas amigas começaram a me emprestar lencinho pra eu secar o rosto, porque, mano, estava assim, bizarro, o tanto que eu estava transpirando, mas foi bom que eu consegui passar muito bem, o show, apesar de ter morrido bastante bebendo água, que é um negócio que eu não gosto de fazer tanto em show, porque eu não gosto em banheiro de estádio, essas coisas. Isso é meu, eu sou muito chata, não recomendo, se você é mais de boa, vá, porque não é bom segurar xixi. Mas isso sempre foi coisa minha desde pequena. Sou bem chata mesmo com fazer xixi fora de casa. Eh, Mas em qualquer e banheiro? Tipo assim, se o qual banheiro é limpinho, tipo banheiro de não, shopping. banheiro de shopping é tranquilo, mas, são banheiros, tipo assim, banheiro de ônibus, banheiro de avião, de estádio eu não gosto muito. Cara, de ônibus Eu e preciso avião eu te não vou. passar aquele vídeo da Mari Gruger, acho que é o sobrenome dela, que ela Ah, meio que desmistifica, porque a minha mãe também criou um mito na minha cabeça de que você não pode aham. sentar no vaso, as bactérias e tal, e aí ela meio que tira essa mística que a gente tem, mas volto a reforçar o quanto o Allianz é maravilhoso, que o banheiro é bom, é Sim. tipo banheiro de shopping. Então, assim, Mas o volta a avião e Allianz. o ônibus muito bom. O avião e o ônibus não é nem pelo rolê de germes, amiga, é o medo de ficar trancada, ainda mais de ônibus. Eu fico com Mas, muito medo de ficar trancada. ai, amiga, mas aí você senta a porrada na porta, alguém vai te salvar. Você nunca vai estar no Mas banheiro sozinha. Eu já fiquei presa em banheiro de padaria. É aham. assim, Nossa, eu morro de medo de ficar humilhante, trancada. mas você bate assim, ó, alguém vai te atender. Não é É um dos possível. meus medos mais irracionais é ficar trancada em banheiro, Não eu é cair juro. de moto. Você não Não. é cair de moto, igual a Ludmilla. É, não é cair de moto, é ficar Ai, trancado em banheiro, principalmente de ônibus, eu não então assim, tanto que eu só faço em parada, quando eu viajava sim. pra Corumbá, eu só fazia em parada, Que eu tenho eh medo de hum, ficar pra trás. eu também. Por isso eu só faço quando eu tenho alguém comigo, porque aí alguém pelo menos fala: "Ô motorista, calma aí". Eu Muito morro de medo, assim, de ir no banheiro de também. parada, voltar, o ônibus não tá mais lá, assim, sabe. Sim. E sabe Meu quem que Deus. criou esse medo em mim, amiga? Central do Brasil. Tá aí, é É, o cinema não é? nacional criando traumas na gente. Exato, porque eu penso assim: "Meu Deus, vou ser deixada pra trás, vou ter que ficar caminhando pra chegar, como é que eu vou chegar lá?". Eu também tenho muito medo de entrar no ônibus errado, apesar que esse já aconteceu comigo aqui em BH, eu entrei no ônibus errado com as minhas amigas, a gente queria ir pra Ouro Preto, a gente estava indo pra, tipo assim, Itabira. Aí a gente entrou e tinha gente no nosso lugar, aí a gente falou com o motorista da gente no nosso lugar. Aí ele falou: "Ah, senta lá pra trás, qualquer coisa, depois a gente vê isso". Aí quando o outro cara eu já estava na cidade, o outro cara veio conferir, né, eles falaram: "Vocês estão no ônibus errado". Aí ele falou: "E agora, como é que a gente faz?" Aí ele: "Não, eu vou tentar conversar com outro ônibus, aí em Itabirito vocês trocam de ônibus, e aí vocês vão para Ouro Preto". Aí foi a nossa sorte que esse homem foi, Um querido, e aí a gente trocou de um ônibus e conseguiu divo. chegar em Ouro Preto. E foi no dia seguinte, que foi um dia muito marcante, a gente tem raio de sol mineiro, que o Cruzeiro perdeu para o Estudiantes na Libertadores, então só tinha argentino na rodoviária de BH. Mas aí eu fui para o estava passando muito mal para ir para o show do Stray Kids, mas me enchi de remédio, e aí a gente conseguiu, a gente fretou 2 vans, e foi muito engraçado, porque eu tenho uma amiga que é a Gabi. Gabi é noiva de Luiz, só que ele já namora há muitos anos, o Luiz já é nosso amigo, inclusive Carol conhece os 2. Luiz é muito fã de Monsta X, foi no show do Monsta X com a gente, começou a escutar K-pop por causa da gente, mas não foi no Stray Kids por causa do horário, porque ele trabalhava, esse dia ele estava de presencial, e aí não era É, prioridade para pedir, né. se Eh, fosse Monsta X, talvez. não, Monsta X aí ele estava lá
tinha pedido folga o dia inteiro, Pelo amor de Deus, gosto muito de não Monsta X é? também. Não, inclusive tá na hora, né, de voltar para o Brasil, apesar de estarem indo Ami um pouco desfalcados. É o que eu ia falar, amiga, tem isso e, assim, me veio uma fofoca muito boa. Gente, Qual? Momoland vai voltar, né? Vai em outra empresa. Eu tô E muito junto com essa feliz. fofoca, eu tô muito feliz que a Soyeon vai ser produtora do novo girl group da P-Nation. E Ai, aí ela tá sim. muito 2 empregos, porque ela tá assinada como idol com a Cube e como produtora com a P-Nation. Olha que diva, eu tô Achei amando. diva. Assim, uma Muito fofoca bom. aleatória que me veio na cabeça, mas eu tô muito feliz. Eu nem acreditei quando me contaram. O Wagner falou: "Você viu, Momoland vai voltar". Eu: "Vai voltar como? Essas meninas deram Mas é desdém café de com tudo". fofoca Gente, gostei demais, gente. Estou muito feliz. também. Eu que gosto muito de girl groups, amo Momoland. Já tô pronta, já me sinto preparada para ir nesse show. Reclamei que não tenho dinheiro, não tenho, vou tirar da onde não sei, mas Mas vou vender Momoland meus pra Bobbie Good. verdade. Tira eles, enquadra e vende como arte, amiga. Sim. Vou fazer uns aquarela assim diferentão Sim. e vou vender. E é Mas pra sobre. quem não sabe, Momoland foi a música muito estourada de 2017 com aquela ela é muito boa essa música. Cantei tudo Maravilhosa. fora do ritmo, vocês já estão acostumado, é sobre isso. Mas aí a gente foi Você numa estava van. onde do só para entender, eu acho que eu não se você falou, me perdoa, eu perdi, mas você comprou qual ingresso do Stray Kids? Ah, eu não falei não, eu comprei dessa vez eu fui de arquibancada superior, eu fui Tá, no só pra gente mais saber onde você barato. estava ali naquele rolê. Estava no altinho, mas eu fiquei com uma visão muito boa, porque eu conseguia ver todo o palco meio perto, assim, da onde a gente estava. Não, minha amiga até pensou em comprar premium, aí eu falei: "Gabi, eu sou muito baixinha pra premium, vai ser pra pagar caro pra passar perrengue e pra não ver nada", sabe. E aí eu tenho esse trauma do ATEEZ, porque eu fui na premium do Allianz e eu só via cabeças em algum momento, sabe. Isso aconteceu muito, assim, a única premium que eu me dei bem foi a do JB, porque eu entendi a minha estatura e eu não fiquei no meio da galera. Eu fui pra trás, eu fiquei na última grade aqui e o Vibra ali, tipo, estava numa distância muito ok a premium, né. Então eu consegui ver tudo porque era um também, né, que se apresentando, mas eu não tenho boas experiências em premium. Mas E acho que aí um dessa pouco do vez a gente foi segredo de da cadeira. premium é esse, amiga, não fica na Hum, muvuca. Tipo, não fica exato. na muvuca. Vai pra trás, que às vezes você vê mais do que você ficar na muvuca, Sim, e aí você não fica tão pra trás igual a pista premium. é Apesar de verdade. que BTS eu peguei pista normal. E eu Aham. fiquei pra trás e ó, foi um chuchuzinho, assim, foi um BTS foi chuchuzinho, aonde? foi no Allianz. Aí. E o Ele do é o Backstreet divo, né. Boys o do Backstreet Boys foi legal, porque eles colocaram tipo um telão entre a pista premium e a pista normal. Isso eu achei Aham. foda, e eu não vi isso em nenhum outro show. E aí você estando Ó. atrás, porque eu comprei pista também, você estando lá atrás, você via tanto eles no palco, quanto esse telão que ficava no meio, assim. Falei: Aham. "Pô, da hora isso daí", mas eu só Muito vi isso bom no mesmo. Backstreet Boys. Porque o da Mariah, eu fui de pista premium. Uhum. Eu vi de boa também, mas a gente também não ficou no muvucão, assim, a gente Na ficou pra muvuca, né. trás. A É. gente viu a muvuca rolando lá nas cadeiras, porque a galera ó, gente, vocês fiquem esperto com isso também, hein. Comprou cadeira que não é numerada, você chega cedo, se você quer É, ficar próximo nas laterais, próximo do palco. você Porque tem que no da chegar cedo. Mariah eu nunca via, assim, aqui onde tem gay não tem paz, né. Mas, assim, as gays brigando no soco, porque o que que aconteceu? Chegou atrasado e queria ficar na escada da Ai, lateral, e sempre você tem não um fã pode. trambiqueiro, né. Ô raça que gosta de ser trambiqueiro é fã, né. E você não pode Nossa. ficar na escada de pé, não pode, porque a escada é lugar de passagem, você não pode. Sim, E é aí verdade. aí começou uma treta lá da galera que queria ficar ali, mas queria sentar, a galera já estava sentada. A gente só assistiu a porradaria ali. Foi a gente lá com a pipoca, assim, né? Com a pipoca olha o Allianz sendo um divo. A pipoca do Allianz, gente, sem brincadeira, ela é um pouco maior que isso aqui. Isso aqui é do tamanho da Ó, minha cabeça. E aí, gente. assim, a gente não conseguiu comer.
Wagner até passou mal, porque se entupiu de pipoca, isso no do Twice, e eu paguei R$ 16. Que isso, muito barato. A Pipoca de do estádio, assim, Engenhão tipo, tem desse tamanhão. um balde, assim, que vem com a carinha do Biriba, que eu inclusive queria, mas era 50 conto. Não, Aí eu e falei: aí, ó, a gente não aguentava mais comer 1 hora, daqui a pouco eu olho no meio do show do Twice, tá o Wagner, assim, deu um nó no laço, rodando, assim, "O a lightstick pipoca. dele, ele faz o lightstick dele". Ele fez o light stick dele, achei justo. Então, Muito bom. assim, e olha que, assim, vocês estão vendo uma corintiana defender o estádio do Palmeiras, que eu já Uma falei que esse corintiana e estádio uma dele não. simpatizante do Corinthians, porque eu tomei pito que eu não posso ficar falando que eu sou corintiana, porque eu sou botafoguense, né. Mas em Ai, a São gente Paulo viu meu coração acelera pelo um filme Corinthians. do Claudinho Buchecha, e aí mostrou que tem uma cena lá que acho que eles gravam um clipe, e acho que eles são flamenguistas e eles estão com a camisa do Corinthians, que Ah é lá, mais problemática do que um flamenguista com a camisa do Corinthians, eu acho. exato. Mas assim, estamos aqui defendendo o Divo, porque eu acho que o estádio do Allianz deveria ser Pachou, e aí construírem um outro estádio maior e mais bonito pro Palmeiras. Ó, tô tentando defender aí, É, porque, aí chama de né? Palestra 2. Volta Não, aí porque ele pro Palestra. é do Ah não, se lado bem que do Palestra Itália shopping. não trocou de nome porque era rolê de nazismo, não era? Não lembro. Aí Alguma eu coisa já assim, eu não acho que é sei, por você é mais isso. do futebol do que eu. Mas assim, é É, do lado não do chama de Palestra shopping, não. do Bourbon. Você anda 2 quadras, 3. Você tá no Uhum. metrô. Por exemplo, da Mariah, a gente resolveu ir de Não, metrô. Aí tem 2 voltamos. shows, É, a 2 gente shows aqui voltou. quase. A gente voltou segurando um monte de mini panetone, porque a Balduco fez ação no show da Mariah. Ah lá, E com a galera, tipo, imbando pro metrô, assim. Então, assim, não chega a ter. Você não fica com medo, né? Você só guarda suas coisas bonitinho e vai sim, junto com a galera ali, né? E rapidinho tá no metrô. Ó, pra mim é. Eu sou muito fã do Allianz, assim. verdade. Vou fazer a Allianz, camiseta. patrocina nós, mas não precisa mandar a camisa do Palmeiras não. Olha, É, gente, é o estádio. E é o estádio do concorrente, né? Da onde eu trabalho, inclusive, porque o exatamente. Allianz é outra seguradora. Mas a gente É, tinha. Eu achava isso bizarro, assim. Quando eu entrei antes da pandemia, tinha um camarote da onde eu ó, trabalho, no Allianz. Só que aí depois da gente, pandemia eles não renovaram. E eles sorteavam uns shows pra galera do trabalho, assim. Fiquei ah triste lá, com isso. triste Um monte de mesmo. gente foi ver Sandy Júnior na época. Ah, é triste mesmo. Só que eu era a Mas terceira, aí eu não concorri a esses ingressos. aff, aff. Mas, fomos com uma van que estava, assim, voltando na genealogia, né, Aham. Gabi noiva de Luiz. Luiz, ele é 10 anos mais velho que a gente, e aí ele tem um amigo de infância que é casado com a Fernanda, que virou dorameira K-popper recentemente. Recentemente, assim, tem uns 2 anos. E aí, a Fernanda estava indo no seu primeiro show de K-pop da vida. Ela e mais uma outra amiga dela e do Luiz. E aí, a Fernanda tem 2 filhos, e o mais velho tem 11 anos. Aí essa van que foi fretada era com os amigos que estavam sendo lev os amigos do filho dela, que estavam sendo levados pelos pais. E aí as meninas, quando viram a Fernanda, falaram assim: "Ué tia, o", eu não lembro o nome dele, "o ciclaninho não vai no show?" Ela falou: "Não, eu que sou a fã aqui". Aí elas Ah! estavam: "Tia, quem que é seu bias, que não sei o quê", todas empolgadas com a Fernanda indo. E aí o melhor é que no final do show o papo era: "Ah, não pode faltar aula amanhã não, que é semana de avaliação", muito assim: "Mães". E Mas você aí sabe que eu fui encontrar menino Doug, pra tomar aham, um café. O show do Stray Kids aqui foi acho que sábado e domingo. Eu encontrei ele pra tomar um foi. café numa quarta. Aí tinha uma moça na mesa do lado, que eu acho que ela também foi levar alguém. Eu não sei se era Ó, filha, se era sobrinha, eu não sei. Eu sei que ela foi levar alguém, tipo, alguém adolescente também. E aí ela estava contando para os amigos do trabalho o show. Ela falou: "Gente, eu chorei, eu não conhecia, eu chorei o show inteiro. E agora eu tenho um ai, bias". Ela falou, eu falei: olha, "Gente, ficou eu e o Douglas, assim, ó, as 2 fofoqueiras aqui, assim, ó". A gente já tinha terminado o tudo café, a gente estava para ir embora, a gente parou e ficou ouvindo. Eu falei: "É, amiga, é quem engraçado ouvir nunca. essas coisas". É Tipo, a engraçado gente que mesmo. curte há mais tempo, né, e que as pessoas chamavam a gente de Sim. doido, é muito engraçado ouvir agora o jogo É virando. verdade, é verdade. E aí a gente foi com a criançada, foi muito engraçado, chegamos de bondezinho com a criançada e tudo, elas super empolgadas,
E aí a gente foi na cadeira superior, fila, aquele rolê de fila, né, Engenhão sempre uma grande bagunça pra fila, mas eu acho que a do Stray Kids estava mais desorganizada que o RBD, e olha que do RBD tinha mais gente. Mas até que assim, aquela coisa de fila, a gente faz amizade, vai todo mundo. Aí chegava uma hora que a fila quebrava, tava num zigue-zague, mas enfim, quando entramos, Engenhão tem uma ladeira assim que, nossa, ela é horrorosa. Aí minhas amigas estavam assim, falando que elas falaram isso na Taylor no dia que cancelou, que foi o dia após a morte da menina, né? E aí ela falava assim, aqui na rampa eu falava pra Gabi que Gabi já estava cansada. Amiga, é o último gás. Aí virou o nosso meme do show. A gente, na rampa a Lucy falava e a Gabi falava, Carol, é o último gás, porque eu tava morrendo, né, de gripe, né, tendo que subir uma rampa gigantesca de 3 andares. E aí elas, o último gás, Carol, vamos! Aí a gente chegou, conseguiu arrumar um lugar bom e tal, a galera tava muito animada, gritava por qualquer coisa, qualquer movimento, tinham gritos. E aí o show começou na hora, super certo, assim, e foi muito legal, porque, cara, é um show muito produzido, deu pra ver que a J.Y.P investe muito, assim. Eu até conversei com a minha amiga Carolzinha, que foi no Twice, ela falou que o Twice foi muito bom, mas eu escutei que o Stray Kids ainda foi mais megalomaníaco do que o Twice, na questão, assim, de produção do show mesmo, sabe. Eu gostei E a muito Coreia investe mais em quê? em Fica aqui boy essa group, né. pensada. Exato, e olha que o Mas o Twice, delas foi lindo ao demais. meu ver, o Twice dá mais dinheiro do que o Stray Kids. Posso estar falando. Eu não sei, amiga. Eu não Mas é sei porque elas não. são mais antigas e elas já foram muito febre pros coreanos, né. Sim, Então sim. é isso que é a minha visão, porque eles são febre pros co ah, elas são febres pros coreanos. Mas posso estar falando besteira aqui, se algum raio de sol tem mais conhecimento de causa, por favor, porque é igual eu falei, eu já tô meio velha no K-pop, eu não consegui acompanhar o consumo de K-pop, então eu consumo K-pop hoje em dia da mesma forma que eu consumi em 2016, quer dizer, não da mesma forma, porque eu não tenho mais o tempo hábil de consumir como eu consumi em 2016. Mas, eu tô mais, assim, naquela fase que eu acompanho meus grupinhos e não me intero mais tanto, assim, nas notícias e tal, apesar de que agora é um negócio que eu quero voltar a fazer, por outra questão, aí já é questão profissional, né. Mas o show em si muito incrível, toda hora tinha, fogos, porém o evento Stray Kids no Rio de Janeiro rendeu muita fofoca, né, porque os meninos chegaram e foram pra praia, e aí o fandom de fora do Brasil começou a encher o saco com o pessoal vazando vídeo e tal. E, gente, eu acho que tem horas e horas para você vazar vídeo, tanto que eu faço parte de 2 fandoms que são opostos. Tem o VIX que, mano, não se vaza vídeo de um momento pessoal dos meninos de jeito nenhum. E tem o GOT7 que o fandom vaza vídeo à torto e adoidado dos meninos, onde quer que eles vão. Já tivemos problemas do Yugi ser filmado dentro de banheiro. Caramba. Aham. Isso foi se eu não me engano, foi na Malásia, foi lá naqueles países asiáticos que são muito fãs também, sabe. Eh, e então só que, cara, o Stray Kids no Rio de Janeiro, a praia que eles foram se chama Praia da Joatinga, que é a que saiu o vídeo dos meninos. Cara, não tinha como ter fã do Stray Ah, Kids tem. lá. Ah, tem. Amiga, Amiga, fã brota do bueiro. não, Bota mas deixa eu te olha, contar o esquema dessa aqui em dessa São Paulo, eu fiquei muito chocada, assim, eu não vou negar aham, não, assim, porque, eu fui em algumas pré-estreias de filme, né, na semana, e a galera estava assim, ó, com o celular falando: "Olha, fulano que é dançarino tá em tal lugar, a gente vai pra lá daqui. Ai, ciclano, ó, tá em tal bar, a gente vai pra lá daqui". Gente, as pessoas estão em seus momentos de descanso, de lazer. Eu falei brincando aqui uma vez, assim, aqui em casa, não sei se eu falei no podcast, que quando eu vi o vlog do seu Enguk, ele foi num bar do lado da minha casa. Então, assim, eu falei, aham. poxa, se eu soubesse, não é um lugar que eu frequento,
Mas se eu soubesse naquele dia eu teria ido. Mas, sei lá, eu jamais acho que filmaria, ou eu acho que eu teria É só pra parado ele ter a pra fazer alguma coisa. experiência, né. Mas, não sei, eu Não, achei mas é meio porque assim assustador ver a galera atrás, sabe, tipo: "Ai, eu sei que é o único momento", é a mesma história do aeroporto que eu aham, já falei. Eu sei que é o único momento que você talvez vai ter, mas eu acho que tem que lembrar um pouco da situação que o artista tá. Por exemplo, o aeroporto, ele tá uhum, vindo de um voo gigante, cansado, sabe. Então, assim, eu acho que a gente tem que também saber que, às vezes você vai encontrar o artista não vai querer tirar uma foto com você, porque ele tá no sim, momento pessoal. Então você não sim. pode ficar bravo. Exato. Não, mas o Stray Kids que eu tô te falando, principalmente nessa praia, deu pra perceber que foi muita gente que trabalha nessa praia, porque o rolê dessa praia é o seguinte, ela já é num bairro afastado, que não é dentro da Barra, num lugar afastado da Barra. A minha irmã é frequentadora dessa praia, ela vai assim, quando ela tá no Rio, ela vai todo dia, porque é só burguês safado que não que a minha irmã seja burguesa safada, mas ela tem amigos burgueses safados. E aí, eles vão lá porque é mais de boa, sabe. E é uma Uhum, praia num bairro já de rico que você precisa ir de carro, que quase ninguém conhece, você tem que ser muito local ou ter um amigo muito local para conhecer. E aí, a praia, além de ser num bairro de rico, é dentro de um condomínio e você tem que descer uma trilha. Então, tipo assim, eles foram na praia perfeita para não ter muito fã, entendeu. Deu para perceber que muito vídeo foi feito de gente que trabalha lá. Porque tanto que tem um vídeo que o Linou tá fazendo assim pra pessoa parar de filmar, e o cara fala assim, um cria fala assim: "Que isso japonês, para de tirar", ele fala alguma coisa tipo assim: "Aqui é nosso quintal", tipo assim, uhum. foi a galera que trabalhava que filmou muito. Claro que pode ter fã, porque existe fã, probabilidade de ter fã lá, mas em em específico, quando eles estavam na Joatinga, eu não acho que foi muito fã que fez vídeo, foi mais a galera que cria, porque é uma praia que nem os cariocas vão muito, sabe, é uma praia muito específica, é um público muito específico, ele tem um acesso mais complicado para você entrar, e agora os outros lugares aí realmente, né, os outros lugares ficaram hospedados em Copacabana, aí É, não tem como aí é fugir, várzea, aí aí é é várzea. várzea. Copacabana não tem como fugir, meu filho. E aí o Mas mais eu fiquei engraçado é que com dó, assim, daquela questão, por exemplo, acho que eles elogiaram muito o Brasil, eles estavam muito felizes sim. aqui, e aí o fandom de fora meio que Ai, encheu o cobrou. saco, Eu nem vi direito pra não me estressar, entendeu? Eu falei: "Nem aham. vou ver Foi direito". o Banchan, na verdade, que falou Sim. que num dos shows que o Brasil era a segunda casa dele, e aí as fãs internacionais começaram a encher o saco. É porque ninguém aguenta o brilho do Brasil, né, meus amores. Aqui é aqui, vou fazer o quê? Você É, tem que ser falar que maluco pra não gostar daqui, em não, é experiência que de é show. uma é um fandom diferente, né. Sim, É o que a gente até estava falando, assim, dorameiros e dorameiras, quando se tem uma questão como a do Hwan Yok, é porque a gente precisa começar a ter tino de entender se aquele artista é mais tímido ou não. Estava comentando com a sim. Carols antes da gente começar. Vão ter atores que, meu, você vai falar lindo, tesão, bonito e gostosão, e o cara vai se Ele jogar vai na se jogar. galera, porque ele é mais aberto, ele é mais extrovertido, tem Sim, questões. Agora tem atores que são mais introvertidos, tem a questão da tradução, a gente não sabe se o que é realmente falado é aquilo que é o ator ou o grupo, ou enfim, falou, ou a forma como verdade. foi traduzido. Então acho que tudo isso tem que pesar e, assim, o caso do Hwan Yok, ele foi o único ator que atendeu a galera no aeroporto. Eu acho que Sim, vale ressaltar isso, né, não tô aqui pra defender ninguém, mas, tipo, tem-se uma diferença cultural. As pessoas na Coreia são muito mais fechadas a abraços, a outras questões, que a gente é muito mais aberto. Então, assim, a gente também tem que entender um pouco tempos e movimentos, e acho que também cabe às produtoras começarem a entender isso e começarem a levar para as agências, a falar: olha, no Brasil a gente é assim, assim, assado. Principalmente quando é fan meeting de ator, porque é uma pessoa só. Então, né, tipo, pode, não pode, fala, não fala. E a gente entender um pouco essas diferenças culturais, né? Porque uma coisa é você ir num show da galera daqui mesmo, né?
e gritar lindo, sim. tesão, bonito e gostosão, Que aí o né, e uma pessoal vai co se jogar na hora. então, assim, acho que tem um pouco essa questão da gente também no nosso lado, porque a gente é muito empolgado e é o nosso Sim. jeitinho, né. Eu estava vendo um clipe com o Wagner, comentei que é um clipe italiano e a pessoa estava falando: "Ai, acho tudo muito caricato", eu falo: "Ai, a gente não acha tanto". Porque é a É, gente é é. assim, a gente é expansivo, né, é o nosso É o jeitinho, jeitinho eles brasileiro. adoram. E Que a eu gente sinto se que eles passa? Se adoram. passa, se passa. Em muitos momentos a gente se passa, a gente não tá passando pano. Mas eu acho que tem aquele quesinho de ser brasileiro que, gente, é uma das coisas mais legais do mundo, sabe, é ser brasileiro. Sim, Eu não escolheria ser de qualquer outra nacionalidade sendo sim, brasileira, sabe. Porque tem sim, coisas que só o brasileiro, sabe, tipo, esse dom que a gente tem pra meme, e a gente pode estar na bosta, a gente tá na bosta, mas a gente ri, se diverte, é feliz, sabe, a gente fala xoxa, capenga, mas tem os momentos de descontração, então assim, eu acho que a gente tem muito aquela coisa do vira-lata, mas com o show a gente sabe é igual eu vi um TikTok de uma menina que ela estava falando que ela estava até falando da declaração do Hyunjin que ele fez no Rio, que ele falou, que a gente brinca que agora a gente não aceita nada menos que chorar no banho, né. Que com o Stray Kids a gente não teve, mas teve choro no palco, então tá tudo já é algo. Mas o Hyunjin falou que ele passou todos os momentos difíceis que eles passaram, foi pra chegar ali e estar aqui com a gente no Brasil e tal, porque não é só o gritar alto, o artista não conseguir se ouvir, é a energia brasileira, sabe. Cara, é isso que eu falei, na fila a galera já canta, a galera faz amizade, você, eh todo mundo fica fazendo ola antes do show começar, e todo mundo canta junto, sabe. Então, no fim do show do Stray Kids, rola tipo uma baladinha do Stray Kids e todo mundo hypa, todo mundo dança, então assim, é um momento muito único, sabe. E eu acho que eu sempre penso nisso, eu amo muito ser brasileira, mano. sim, sim. Mesmo Mas, ô Carols, conta pra gente, assim, em suma, né, porque já estamos quase a 1 hora aí de gravação, verdade. o show em si, como foi, assim, tudo bem, tem esses momentos, eu acho muito legal no K-pop, assim, esse Aham. momento que o artista para conversar com o público, né, o Twice fez Sim, isso, o BTS fez isso, o BTS, eles choravam muito, assim. verdade. E é muito legal você ver isso, assim. Eu acho muito legal, porque Eu traz tam uma humanização do artista, e eu acho que Aham. é válido. E você falou que o Stray Kids teve também, mas, assim, questão de setlist, assim, como foi? Tocaram todas que você queria ouvir? Eu quero reclamar que a Latam, ela sempre é injustiçada. Tiraram vários hinos, inclusive tiraram My Pace, mas assim, a setlist foi muito boa. Os solos dos meninos foi incrível. Eu gostei muito de Cinema, que a galera cantou muito eh, continuou cantando a música, o Silminho até falou disso, que ele gostou muito. O Xambin, meu filho, estava sendo muito hypado, ele e o Silmin, ele estava, assim, se sentindo. O Felix, ele começou timidozinho, aí depois ele foi se soltando, no fim já estava querendo sambar, mandando beijinho pra todo mundo. Inclusive teve um momento muito engraçado que uma das pituquinha que foi com a gente na van, quando a gente estava esperando ali quando a gente sai do setor, e aí entra tipo aonde tem banheiro, tem comida no estádio, a gente estava esperando pra reunir todo mundo, pra ir todo mundo pra van junto, né. Eh, aí a menina falou assim: "Mãe, o Félix me olhou". E a mãe dela: "Não, filho, ele não te olhou". Ela falou: "Ele me olhou sim". Que a eu e a Gabi se olhando assim, que 2 fanfiqueira junto, né. Aí eu pensando, é assim que começa a ser fanfiqueira. Mas o show em si muito bom, só tem uma coisa que eu dei um pouco de uma estranhada, porque todos os meninos falaram, mas a interação dos grupos, eu tô acostumada com grupos que, todos eles conversam muito o tempo todo. O Stray Kids, ele é muito centrado no Banchan. O Chan, ele fica falando, ele é o que mais fala o tempo todo. E claro que nunca é Mas ele é ruim, o líder? ele é o líder, Faz mas sentido.
Mas eu senti um pouco de falta dos outros, sabe, nas interações, assim. O Xambin, ele dava mais uma interagida a mais e tal, assim, mas, assim, todos eles muito lindos, todos eles, assim, performances incríveis. Cara, eles levaram uma estátua gigante para o palco, em Giant. I Like It foi uma das minhas favoritas, eu amei muito. Tchaka Tchaka Boom, nem se fala. Eu gosto muito de Backdoor, que eu falo que é uma grande festa junina, né, que eles têm aquela entradinha, e aí mas assim, o setlist é muito bom, mas eu senti falta de My Pace. Eles deram uma mudada, assim, no ritmo das músicas pra gente, tanto que a gente ficava assim: "Gente, não pode errar no Gabo Dabo". Só que nem deu pra fazer o Gabo Dabo, porque estava em outro ritmo aqui, mas foi incrível o solo de Hyunjin, de Banchan, engravidou o estádio inteiro, inclusive. Eu só tenho uma reclamação desse show: Banchan não tirou a camisa. Foi muito bom, assim, gostei muito. E teve um leve probleminha, né, no time da tradução, que ficou bem ruim, assim, pra tanto na acústica quanto no time da tradutora, da gente ouvir o que os meninos estavam falando. Mas teve um momento que estava engraçado que o Tchan começou a zoar ela enquanto ela falava. Ela traduzindo e ele ficava tipo assim, pra quem tá no áudio, eu tô imitando ele, imitando ela. Mas vira e mexe eles Mas fazem isso, assim, tipo, a aham, pessoa eles tá estão só traduzindo, eles ficam, sabe, começaram assim, agora com essa tipo, mania, né, meio com todos a estão boca assim. mexendo como se estivesse falando também, né. Aham, Mas ai, gente, é muito gostoso, né, assim, esse momento sim. de ir em show, de ir num grupo que a gente quer muito ver. Ai, Eu acabo, assim, confessando pra vocês que me surgiram 2 ingressos pra eu ir, um no sábado e um no domingo. Eu não fui, eu acabei não indo mesmo assim, porque estava chovendo, Morumbi, e assim, o final de semana pra mim, como surgiu muito em cima da hora, tipo, surgiu sábado à tarde e o do de domingo foi uhum. domingo de manhã. Inclusive, quem me ofereceu o ingresso no domingo de manhã foi a Midori, fica aqui Ó, um beijo, e muito obrigada, né. Mas assim, eu decidi não ir, porque os finais de semana pra mim estão focados pra criação de conteúdo. E para eu deixar tudo pronto pra semana, e eu não tinha deixado nada pronto. Se, tipo, tivesse rolado, sei lá, na sexta, eu passava a sexta-feira à noite inteira, deixando tudo pronto, porque eu tô precisando focar, né, na sim. criação de conteúdo, não deixar mais as petequinhas caírem, porque isso faz diferença, né, pra quem é criador de conteúdo. "Ah, mas você podia ter criado conteúdo lá". Sei lá. Sabe, eu não fiquei com Não, o isso não coração, tipo, eu faz, eu neguei os 2 e, é, assim, não neguei eu também não sou, assim, tão fã do Stray Kids, assim, não que uhum, obviamente, eu gosto das músicas, eu escuto, tá na minha playlist, é uma baita oportunidade estar ali, não vou negar, mas, sabe, eu não já tinha não comprado pra dar oportunidade pra quem é mais fã do que eu, sabe, assim, então, uhum, e aí eu acabei escolhendo ir no show do XG, né, por isso que eu acabei gastando dinheiro lá e não gastando dinheiro aqui. Mas foi por isso que eu não fui, mas, tipo, tive amigos que foram, que viveram uma emoção incrível, por exemplo, a Desi, meu, ela estava colada, acho que no a primeiro dia, no sábado, ela produção, estava sim, colada no palco ali, né, e aí eu fico muito feliz de ver os meus amigos que são apaixonados por eles estarem lá, então eu curti por eles, sabe, curti sim. por você que estava lá, que era no Rio, então assim, isso pra mim foi muito legal de acompanhar. E aí E eu eu vou em estava outros que vão ser tão legais e com que certeza, façam mais sentido, porque eu bato muito na tecla aqui, né, eu sou muito dos girl groups, né, então assim, sim. estou guardando dinheiro aí para um possível Blackpink que eu acho que não vem? Estou, Ah, mas pensamento positivo. Inclusive, eu descobri que a apatia é uma grande febre entre as crianças com o meu sobrinho, mas só para dar um adendo, um recap final, eu fiquei com muito medo do Stray Kids flopar no Rio. Eu estava com esse medo, mas não flopou, deu muita gente, fiquei muito feliz. E eu tenho um carinho muito grande pelos meninos, porque eu entrei no K-pop em 2016. Eu peguei o astro no segundo comeback deles, mas eu não vi o primeiro, eu não vivi aquela era de, tipo assim, o debut. E quando o Stray Kids,
foi anunciado o reality, eu falei: "Ah, eu vou acompanhar", eu era fã de I.P, muito por conta do GOT7. Eu falei: "Ah, eu vou pegar os meninos desde o início", então eu vi o reality semanalmente, eu sofri, assim. Eu vi o Felix sendo tirado, o Minho, o Linon sendo tirado, então assim, eu tenho um carinho muito grande, assim, eu falo que são meus filhos, sabe. É a Eh sensação que eu tenho com o TXT, eu sou assim com o exato. TXT. Exato. Então vê-los ali foi muito emocionante, teve umas horas que eu dei uma chorada, assim, de pensar que, poxa, eram meninos que eu acompanhava tão de longe que eles mesmos falaram muito isso nos discursos, né, falando tipo: "Cara, vocês esperaram a gente por muitos anos, muito obrigada por esperar a gente por tantos anos". E foi isso, eu tô até arrepiada de lembrar. Eu amei, assim, foi o melhor show de K-pop da minha vida no quesito produção. Foi o melhor show de K-pop na minha vida, porque eu gosto muito do ATEEZ, eu gostei muito do show do ATEEZ, as performances do ATEEZ não perdem em nada para as performances do Stray Kids, são 2 grupos incríveis, mas dá para ver a diferença do dinheiro da empresa de um show para o outro. Né? Então, mas é justo, né, a KQ é super novata aí no ramo, o ATEEZ foi o primeiro grupo que deu da empresa, porque ela é subsidiária do Block B, quase independente, né. Então foi o primeiro grupo da empresa, eles capinaram o mato da empresa e estão colhendo os frutos ainda, mas não é o mesmo nível do dinheiro de uma JYP que é Big 3, né, agora é Big 4, sempre foi Big 3, agora é Big 4, já teve o JYP que já tinha muito dinheiro para investir na sua própria empresa, né, e que tem grupos gigantescos desde o início, né, tanto os girl groups quanto boys groups. Inclusive eu descobri no telão que eles vão passando os artistas da JYP, que eu parei no tempo mesmo, que tem umas 5 grupos ali. Primeiro que eu descobri que NZIO e NMMX são 2 grupos diferentes, que na minha cabeça eu juntava os 2. Aí de banda já tem umas 3 de boy band, de boy tipo, de banda com boy group, e eu tô assim: "Gente, de onde que saiu esse povo Ó, todo?". eu vi o pessoal filmando, assim, o telão, aí eu vi as meninas do Vichá, que foram quem abriu, né, elas Ah, que esse eu não abriram o sabia também. Twice, elas que abriram o Twice. Também não conheço, tenho que me atualizar aí em JYP, mas foi muito legal e, na minha volta ao trabalho, ao CLT, eu fui convidada porque eu trabalho numa rádio e essa rádio tem um portal. E aí eu fui convidada pelo chefe de redação para fazer uma coletiva de imprensa com o NTX, que está vindo para o Brasil fazer a maior turnê de K-pop no Brasil, e eu fiquei, assim, muito honrada. E aí nessa quinta eu participei dessa coletiva com os meninos, conheci eles, porque eu não conhecia, gostei muito, são muito fofos, eles Eles mesmos vieram para o festival, eu acho, Festival da Cultura foi. Coreana no ano passado, uns E aí queridos. eles fizeram show em outras cidades, assim, umas 2 ou 3. Sim, eles foram E para aí nessa Brasília, eles estavam no evento que isso, eu estava em Brasília ano passado. Então eles fizeram exato. Brasília, fizeram acho que alguma, não lembro se foi Fortaleza, eles fizeram alguma, assim, e Eles aí sempre vão para fizeram o São Paulo. Nordeste, E aí fizeram o Festival da Cultura Coreana. verdade. Eu vou pegar aqui a minha própria matéria, que foi eu fiz a coletiva com eles, e aí eu escrevi a minha primeira matéria no portal da Itatiaia, e que eu fiquei super honrada, assim, porque eu tô fazendo jornalismo EAD, e sempre foi um sonho, eu e a Carol, a gente sempre fala, assim, com o quanto que a gente quer trabalhar com isso, né. E as cidades que eles vão vir dessa vez entre junho e julho é Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife, João Pessoa, todos os shows entre 19 de junho e 4 de julho. Aqui em BH é 26 de junho, ainda tem ingresso se vocês quiserem participar, comprar aí, vale super a pena apoiar o evento de K-pop local aí na sua cidade. Era o que eu ia falar até, assim, né, o pessoal sempre reclama que só vem para as grandes praças, né, que é Rio e São Sim, Paulo, muitas vezes só São Paulo, então, assim, aproveitem. Os meninos são super talentosos, então, assim, então, acho que vocês vão gostar muito. Dê oportunidade, assim, vá, veja um show de K-pop na sua cidade para apoiar. E, assim, quando você vai nesses que
teoricamente são menores, você apoia a possibilidade de um maior poder chegar na sua cidade, sabe. Sim. Então é muito importante. É verdade. E, por favor, leiam aí meu debut como Carol jornalista, né, futura jornalista. É, isso que é legal, eu Como acho que é uma fofoca que eu não lembro se eu comentei aqui, mas eu já comentei lá no Insta e já comentei em alguns lugares, né, porque você tá fazendo graduação? graduação EAD. Eu tô fazendo pós em jornalismo contemporâneo, então, assim, Sim, estamos estudando e eu tô fazendo também por conta do Na Coreia Tem, para deixar o exato. trabalho mais profissional, porque eu tenho especialização em jornalismo de moda e, eu queria dar essa retomada, assim, porque eu fiz minha especialização em jornalismo de moda, sei lá, em 2006. Então, falei: "Ai, vai ser bom também voltar a estudar e voltar a estudar jornalismo para o Na Coreia Tem", né, então Total. E essa tinha sido uma meta pessoal, que eu acho que eu comentei no nosso episódio de metas, que era começar a entrevistar as pessoas. Eu até imaginei que seria pelo podcast, mas veio essa baita oportunidade de ser pela Rádio Itatiaia, que é onde eu trabalho, e eu fiquei, assim, muito honrada, e acho que vai ser, acho não, vai ser a primeira de muitas, que os vai. meninos do portal deixaram a porta aberta. E se Deus quiser, semana que vem talvez já teremos uma pauta aí muito especial, né. É, gente, eu se fosse você, querido raio de sol, ficava de olho aqui, né, ficava de olho Total. aqui, ficava de olho nas nossas redes sociais também, para acompanhar, porque temos um grande amado aqui desse podcast chegando no Brasil, se Deus quiser, aleluia, amém, né, porque tivemos Sim, um cancelamento aí, mas, veja lá nos fique de próximos olho, dias, de fique de olho olho. que Não coisas vamos contar nada expectativas não. estão por vir. Não, deixa É. acontecer. E você tem alguma coisa, algum recado, Carol? E o meu recado é acompanhar a gente nas redes sociais, dar essa Sim, moralzinha pra gente aí, né, eu no Na Coreia Tem, a Carols Caputo, e, vá, assim, é a única coisa que eu te digo, se você tem a possibilidade, se você tem um dinheiro, dê essa oportunidade para você. Vá nos shows, porque faz muito bem verdade. para a alma, sabe, assim, em Faz. show, em fan meeting. Se alguém diz que você não tem idade para ser fã, chuta essa pessoa. Não, sem violência, por favor. Escuta, entra por um lado, sai pelo outro, porque assim Pelo não se amor de tem Deus. idade para ser fã, né? A gente já fez alguns episódios sobre isso aqui, e é muito bom, na verdade, ser fã. Então, Sim. curta o que for que você curte aí, né? A gente vai ter os meninos do esqueci o nome do grupo, que esse eu tô muito empolgada para ver, que são os meninos que fazem K-pop com eles têm questões auditivas. É o Big Ah, Ocean, eu acho. Big Ocean. Eles estão vindo para o Brasil? Eles vêm para Anime Ó, Friends, então assim, não só K-pop, né, mas ser fã é bom demais, então se sim. joguem. Pelo menos uma Inclusive, vez na vida vá, ali sim. atrás a gente foi acompanhada pelo Han, que eu comprei na fila. Aham. O cara Boa. fala: "Olha o photocard do Han", chama o Eu falo que Baia. o pessoal ai gente, esqueci o nome, os cambistas estão demais gente, eu tô amando, eu comprei um, é que eu não sei onde eu enfiei, Cambista não, mas eu amiga, cambista é que vende ingresso, mas é é os quem faz ambulantes. mas é quem faz também, porque eles fazem merchan que não é autorizado. Ah, eu não sabia que dava pra Eu não encaixar sei, pra isso. eu não Entendi. sei. Mas Aqui a gente meio que chama tudo de cambista, né, é um porque eles bom ficam na mesmo lugar. raciocínio. É um bom Mas raciocínio, eles fazem merchan às vezes melhor que o merchan original, não queria com falar nada certeza. não. O Mas eu merch do comprei Stray um Kids estava leque pobrinho, tá. Estava caro e estava então. pobrinho. Eu comprei um leque do Junho que tinha brilhos em volta, assim, com a cara dele, e do outro lado tinha um pinguim. Ó, Eu falei: "Gente, a galera tá estudando, assim, tá sabendo, tá bacana", porque tá. no do Junho acho que não tinha merchan oficial. Então a Ah, galera meio que se junta. Mas eu posso ter falado o termo da galera errado, tá? É que a gente junta aham. tudo no mesmo bairro, porque eles estão no mesmo lugar.
né, A então IP tá vacilando nos merch, viu. Melhore de IP com os merches. Eu comprei um leque na fila pra aguentar o calor, que com certeza foi sobra de carnaval, porque ele era vermelho e com glitter. Eu e a Gabi compramos, né, e a Gabi: "É o leque da Lady Gaga em Copacabana". é, tem essa aí, né, que tá Tá vindo aí chegando. também. Eu tenho vários amigos que vão para o Rio, eu estarei assistindo belíssima do meu sofá, Eu tô porque isso gosto aqui da Lady de Gaga, mas não a ponto de, né, até porque está rolando um boato forte que esse show dela vai ser um show de eras, né, vai ser um show de aham, carreira, e que o show da turnê desse álbum mesmo, ela vai anunciar aqui em São Paulo. Então eu falei: "Eu vou sentar meu fiofó, eu vou ficar aqui, ó, pleníssima em minha casa, só esperando é. essa mulher anunciar o show pra poder ir. Mas aí esse eu acho que vai ser Morumbis, eu vou ter que aceitar. Ixi, mas é sobre. No mais, muito obrigada pela companhia de sempre, estamos de Sim. volta, vamos voltar aí aos nossos episódios conjuntas, e agradecer pela companhia. Fala aí se vocês foram no show do Stray Kids, as suas últimas, interações, deixa o seu recado tanto aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. No É, Spotify conta pra gente também se você foi em algum fan meeting recentemente, de exato, repente você não é tanto assim do K-pop, é mais do K-drama. Conta pra sim. gente se você foi, ou se você já tá planejando uma ida pra alguma das coisas que vai rolar aí de agora pra frente, Exato, né. Como o XG, se você for no show do XG, me conta pra gente se encontrar lá. verdade. E qual foi seu melhor show barra fan meeting aí, coreano da vida? E não deixe também de nos curtir nas nossas redes sociais, avalie a gente no seu tocador de áudio favorito, que isso ajuda a gente pra caramba. Deixa comentário, deixa seu like aqui no YouTube, que é o que vai nos ajudando a engajar o nosso conteúdo, chegar a mais raios de sol. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, também na meta de chegar a 500 inscritos no YouTube, sabe. E é isso, obrigada e até o próximo episódio.